O nosso Ciência das Finanças Weekly. Hoje, dia 26 de março, queria agradecer a cada um de vocês que semanalmente está conosco, que também curte as nossas plataformas, está seguindo todos os nossos canais, e tudo isso faz com que nós consigamos cada vez mais entregar conteúdo de qualidade para cada um de vocês. Ciência das Finanças Weekly é sempre às quartas-feiras, 13 horas, quando nós trazemos um overview de cenário financeiro, de mercado financeiro, de perspectivas, de cenário global, cenário Brasil e de investimentos, porque é muito importante que nós saibamos ali aonde alocar o nosso recurso, sempre com solidez, com cientificidade, com credibilidade, com reputação, para tomadas de decisões assertivas. Quero agradecer também aos meus clientes, aos meus amigos, às pessoas que têm contribuído aí semanalmente para o crescimento. A gente está em ampla ascensão, estou muito feliz em poder ajudar cada um de vocês, claro, trazendo uma qualidade, uma excelência nesse atendimento. Vamos lá, sem mais delongas, o nosso Ciência das Finanças Weekly hoje está repleto de notícias, inclusive soltei um vídeo há pouco em todas as plataformas acerca, claro, do noticiário global que vem com ele, Donald Trump. A gente está falando do Dia da Libertação dos Estados Unidos. Isso mesmo, pessoal, dia 2 de abril é um dia muito importante, anotem na agenda, porque ele foi apelidado pelo Donald Trump como Dia da Libertação dos Estados Unidos. Vamos lá, segunda-feira, para entender um pouco mais. Ele já vem falando sobre isso, né? Dia 2 de abril, já tinha dado várias notícias acerca dessa tomada de decisão tarifária. Segunda-feira deu ali uma entrevista citando que poderia ter uma pausa nas tarifas para alguns países, mas ontem, terça-feira, dia 25 de março, ele reiterou, inclusive ele disse que as tarifas já estão certas, acertadas, definidas. E a partir do dia 2 de abril, ele está ansioso porque é um dia que ele apelidou do Dia da Libertação dos Estados Unidos. Inclusive ele criticou a União Europeia, né, dizendo que eles se aproveitam dos americanos, e essa definição principalmente é porque a gente tem ali uma demanda na Europa que é terrível, né? Eles se aproveitam muito e não há reciprocidade, é muito do que ele tende a dizer na sua tomada de decisão, né? Tudo leva a crer que realmente vem coisa por aí. Ali quando a gente fala do Goldman Sachs, só para vocês terem uma ideia, ele traz ali uma expectativa muito negativa, né, olhando essas tarifas, em especial em alíquotas de ordem, eu estou falando de alíquotas iniciais, tá? Na ordem ali de 20%, né? Inclusive nós temos até notícias que são duas vertentes ali olhando tarifas, né? A gente tem primeiro uma medida que vem para tarifas maiores, né? E depois tarifas que serão negociadas. Então tudo isso a gente tem que estabelecer como um viés de cautela para a tomada de decisão dos nossos investimentos, porque é um cenário extremamente incerto o que vem por aí, principalmente olhando Estados Unidos, globalmente falando, e a gente tem ali um olhar, né, muito mais cauteloso, principalmente porque a inflação ela pode vir forte, né, ela pode ter um desenrolar aí muito drástico, principalmente porque vai entrar muito mais dinheiro no país. Inclusive o Donald Trump, ele destaca que estava lá na campanha dele, né, que vai aumentar muito mais o emprego e o americano ele vai ter muito mais dinheiro no bolso. Claro que isso leva a uma inflação e também não se sabe muito bem como fica a economia lá nos Estados Unidos. Beleza? Um overview internacional, agora vamos de um overview Brasil. E o Overview Brasil, ele vem pós-ata do Copom. Inclusive, se vocês acompanharem todos os nossos vídeos aí nas últimas semanas, quero agradecer uma das plataformas que colocou nosso vídeo como prioridade ali dentro de uma notícia, em específico da Super Quarta. Eu tenho muito orgulho disso, muito feliz com tudo isso. A gente vem crescendo ali o número de visualizações, seguidores, de conexões e tudo mais. E quando a gente observa Brasil pós-Copom, a gente tem um cenário
de atenção, principalmente numa ordem ali de reunião para maio, que não vem num crescimento, numa política monetária retracionista de 1 ponto percentual ali do Banco Central, porém o Banco Central ele vai ter sim um crescimento ali nos juros e em menor magnitude, que o cenário do mercado está precificando é uma Selic ali para 14,75%, 15% ali em maio, né, com um crescimento de 0,5% a 0,75%. Pode ser, né, ali no percentual, que suba ali para 15%, e ali a gente tem reunião também em junho e julho, e aí deve vir mais um novo aumento de 0,25%, para que depois o Banco Central ele se coloque, né, operante ali para um cenário de análise, né, de mediação para próximos passos, de repente, uma política monetária numa direção diferenciada. Eu trouxe até aqui para vocês, porque o que chamou muito atenção na ata, né, na pós-ata ali do Copom, foi o parágrafo 10 da ata, que ele traz que as expectativas de inflação, elas se elevaram novamente, em todos os prazos, indicando uma desancoragem e levando o cenário da inflação ainda bastante incerto, né? A política fiscal, e aí eu trago um olhar assim, né? Porque a gente tem que entender que tudo está interligado, né? E aí quando a gente vai para a política fiscal do governo, né, com os incentivos que a gente teve aí, vamos pensar quais são eles. Primeiro, consignado privado, que a gente tem, inclusive, em 5 dias, pessoal, 5 dias, mais de 48 mil contratos foram assinados. A gente está falando já de uma liberação de recurso na ordem de 340 milhões de reais, numa média de 7 mil reais por trabalhador de empréstimo, com esse crédito aí do consignado do privado, setor privado. Se vocês não sabem ainda muito detalhes sobre isso, busquem nas nossas plataformas, porque eu tenho vários vídeos destacando essa tomada de decisão aí do governo. Então, olhando consignado privado, olhando liberação de FGTS e olhando ainda o que vem por aí, a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais, a gente tem ali um cenário que vai na contramão de um banco central muito mais conservador com juros, porque isso aí vai dar muito mais dinheiro para o brasileiro, isso faz com que tenhamos mais dinheiro rodando na economia, isso mexe na nossa inflação, tá? Antes de entrar aqui na live, no Ciência das Finanças Weekly de hoje, a gente estava com uma bolsa aí, uma B3 nossa, subindo em 0,37%, tá? Lá nos Estados Unidos o S&P estava caindo 0,5% ali, o Nasdaq caindo mais, e quando a gente fala no contexto de bolsa, né, a gente tem ali um cenário de uma bolsa no Brasil que vem se recuperando nas últimas semanas. Fundo imobiliário também vem se recuperando. Muita gente está me perguntando, é o momento de entrar, é o momento de sair? Não tem essa, né, de momento de entrar e momento de sair. O que a gente precisa é analisar qual é o melhor momento de acordo com a nossa estratégia de carteira, né, de alocação de recursos. Então não tem essa de querer adivinhar mercado, tem essa de você ser coerente com o seu perfil de risco e com a sua alocação estrutural de carteira estratégica, tá? Então, esse é um overview internacional, um overview Brasil, e agora, claro, como todas as semanas, vamos falar de investimentos, né? E aí, olhando investimentos, perspectivas, bons negócios, a gente segue com uma renda fixa muito boa aqui no Brasil, uma renda fixa que está entregando ali CDI mais alguma coisa, com uma perspectiva de CDI em crescimento. Então, volto a reiterar que o pós-fixado, né, a gente tem boas perspectivas, até porque se a gente colocar ali focos, né, olhando o boletim Focus, galera, esse ano, 2025 ali 15,5%, e em 2026 ainda 2 dígitos, 12,5% está no boletim Focus. Então, quer dizer, a gente tem ali um cenário de inflação, de CDI muito bom, né, para investimentos em pós-fixados, em tomadas de decisão nessa seara, tá bom? Olhando a inflação, a gente tem taxas muito boas. Eu até num grupo que eu participo ali de investidores de hotéis, né, foi engraçado porque
e até podem ter alguns de vocês assistindo aqui, mas eu entrei lá falando no mercado secundário de algumas corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, e aí eu estou falando de todas, tá? Pode ser Bancão, pode ser XP, BTG, pode ser de tudo. Pode ser a Toro do Santander, pode ser o Ion do Itaú, porque como somos consultores de investimento, nós não temos essa demanda de uma corretora, a gente pode atuar em qualquer uma, inclusive a gente pode ajudar você na melhor alocação de recursos, observando o teu relacionamento, tá? Com um determinado banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, qual for. E tudo isso, né, vem ao mérito de na oportunidade lá no grupo, eu destacar, né? O porquê não seria um bom momento para alocar o recurso num cenário incerto de hotéis, de investimentos de hotéis, principalmente por conta do PERSE, que é um benefício que foi dado do governo desde a época da pandemia para o setor de eventos, setor de hotéis do Brasil, e está muito incerto se vai acabar, quando vai acabar, como que vai ficar e tudo mais, ainda mais agora com a reforma tributária. Então, no geral, eu estava falando que não era uma boa tomada de decisão para aquele momento você investir em quartos de hotéis. Expliquei por quê, né? Porque nós temos taxas espetaculares de renda fixa no mercado secundário. E aí eu volto ao que eu estava falando há pouco, porque se você buscar, você vai encontrar. E se você, claro, quiser uma gestão ativa de carteira, aí fala conosco, manda mensagem, a gente tem recebido ali muitas pessoas, que tem muita indicação também, né? Porque quando você vê a coisa funcionando de maneira diferenciada, você indica para as pessoas que você ama, né? Então é muito legal, porque é um círculo virtuoso absurdo, assim, né? De pessoas que vão se dando bem, indicando para outras pessoas. E quando a gente fala desse olhar, né, de investimentos em renda fixa, a inflação também é uma boa opção, né? A gente tem ali um tesouro pagando IPCA mais 8, IPCA mais 8 alguma coisa, 7 alguma coisa, chegou a 9 e tal, mas se você vai também no mercado secundário com CDBs AAA, com excelentes investimentos, a gente pega IPCA mais 10 e alguma coisa, né? E com IPCA, como eu falei, com boletim Fox, olhando, com cenário de política fiscal do governo num viés, numa perspectiva, e o Banco Central já em outra perspectiva, com uma política monetária retracionista, e com esse fiscal expansionista, a gente tem oportunidades, tanto em IPCA+, inflação, como em CDI, né? Como em pré-fixado, porque, veja, essa semana pós-Copom, né, logo depois, na quarta, quinta-feira, a gente já vê pré-fixados pré-fixando taxas excelentes, porque a gente pega ali um ano e meio, pagando imposto de renda, você consegue bons negócios, né, mesmo numa tabela regressiva ali, eu dei exemplo para os clientes mesmo, pagando 22,5% de 0 a 6 meses, ou pagando 20% de 6 meses a 1 ano, ou pagando de 17,5% de 1 ano a 2 anos, temos excelentes taxas no mercado e a gente consegue ali para alocação. E também, quando eu falo em investimento, se você não gosta de pagar imposto de renda, isso bem que eu indico que é ótimo pagar imposto de renda quando você está ganhando muito, né? Porque quanto mais você paga imposto de renda, mais significa que você está rentabilizando o seu recurso e ganhando. Então não é mal pagar imposto, o problema é você estar alocado de maneira ruim, né? Deixando dinheiro na mesa. Se você está ali estrategicamente alocando aquele recurso, entendendo que aquele imposto de renda ele vai te dar uma taxa X de imposto, mas você está ganhando mais de 1% ao mês, qual é o problema, né, nesse atual cenário? Então, voltando, né, a gente tem, por exemplo, LCIs e LCAs excelentes de bancos AAA, S1, bancos excelentes, pagando muito bem, mais de 1% ao mês. Claro que às vezes você precisa de um valor ali significativo, né, no investimento, mas no geral, pessoal, a gente tem muita oportunidade quando a gente fala de investimentos que dão um excelente retorno e são conservadores, tá? Pensem nisso. O conservadorismo, às vezes, ele lhe trará no longo prazo algo que vem rentabilizando e que te traz um sossego para dormir em paz no travesseiro, tá? Então a gente tem sim bons negócios nesse olhar de renda fixa, CDB, LCI, LCA e diversos títulos, né? Quando a gente pega fundos de investimento, por exemplo. Ah, VEC, vale a pena fundos de investimento? Vale. Ah, VEC, vale a pena multimercado nesse momento?
Já acredito que não, porque a alocação no multimercado já tem várias pesquisas científicas que dizem que os fundos multimercado eles perdem para os fundos de índice, por exemplo. Se você pega ali um índice que segue ações do mundo inteiro, um World 11, se você pega, por exemplo, um ETF que segue um benchmark ou setor, né? Ou um olhar muito mais abrangente de te entregar ali no longo prazo, você vai ter um bom retorno, pessoal. Então é só saber quais são as melhores tomadas de decisão, claro, olhando o seu perfil de risco, sua carteira, né, seu posicionamento hoje. E aí eu venho com mais uma oportunidade ali, não para que você saia da live, tá? E já aloque o recurso, não é isso. Mas que você tem que acompanhar, que inclusive essas últimas semanas eu vim falando sobre isso com alguns clientes, que é o ouro, né? Quando a gente fala o ouro, né? Eu posso investir no ouro? Claro que posso pegar um fundo de ouro. E a gente tem fundos de ouro excelentes. Eu inclusive encontrei lá, analisando para uma das agora minhas clientes, e que era mais uma ajuda na oportunidade, fundos de ouro no Banco do Brasil, né, que tem em todos os bancos, mas também a gente viu lá na XP, no BTG, e fundos que são D mais alguma coisa, ou seja, D fácil, né, ali você tem o dinheiro na mão, D mais 7, não tem iliquidez, são fundos líquidos, com dinheiro que está próximo de você ali em 7 dias, mais tardar ali 15 dias, você pode aproveitar o longo prazo nesse contexto que fundos de ouro têm uma rentabilidade que vai numa constância. Ah, Vec, é o melhor para mim, então agora eu tenho que colocar lá. Não é isso. A gente tem que olhar cada perfil de investidor, qual é a melhor tomada de decisão baseado na coerência do que você pode ter a nível de risco, né? Então é sempre um olhar 360 macro e individualizado. Não adianta você ver lá no YouTube alguém tá falando investe em criptomoeda porque vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Tudo é individualizado porque nós precisamos compreender quais são as especificidades que vêm da sua gestão de carteira, né? Da sua gestão patrimonial, da sua alocação de recursos, beleza? Então, são oportunidades que estão colocadas a nível de mercado, e quando a gente fala no Ciência das Finanças Weekly, ele é isso, né? Ele traz um overview, ele traz um cenário internacional, um cenário Brasil, direto ao ponto, com direcionamento, com informações vindas de um viés científico, né, com solidez, com credibilidade, com reputação. E claro, agora no final a gente sempre traz overview voltado à melhor possibilidade de alocação de recursos, de investimentos, de mercado financeiro, e aí eu estou falando Brasil e fora do país também, tá? E aí eu encerro, porque eu também fiz alguns vídeos essa semana falando de liquidez. Porque eu conversando com muitos clientes, muitos amigos, muitas pessoas, agora todo mundo sabe que eu estou no mercado financeiro e eu trabalhei muito com educação, então é muito educação financeira, né? E eu quero findar esse vídeo falando de liquidez. Eu tenho visto, eu peguei alguns investimentos de alguns clientes, que agora são meus clientes, com D mais 362. O que isso significa? Significa que no dia que eu peço para sair daquele fundo, né, eu demoro 362 dias, e ali naquele caso eram os 360 dias corridos, mais 2 dias úteis, para que eu tenha o dinheiro caindo na minha conta. E aí, só para vocês saberem, se eu peço hoje, dia 26 de março, não é o valor que está nesse fundo de hoje que vai cair lá daqui 362 dias na minha conta. Depende de como vai estar daqui 362 dias. Então perceba que hoje o cenário é daqui um ano o cenário é muito diferente para um fundo, às vezes, que segue um benchmark qualquer, como fundo de ações, por exemplo, né? Que aí segue aquela determinada alocação de ações daquele fundo. Mas veja que se agora a bolsa está num patamar, daqui um ano eu não sei, né? Porque a gente está falando de renda variável nesse caso, e renda variável varia, né? Agora, quando eu falo de renda fixa, já é uma tomada de decisão que é muito mais palpável
Até porque, por exemplo, hoje, se a gente pega uma LCI, como eu falei há pouco, e eu invisto daqui a um ano, excelente, porque aí eu sei que mais ou menos, ali eu sei não, né, porque não tem garantia, mas eu tenho uma perspectiva que ali, taxa de juros Brasil vai continuar em 2 dígitos nesse ano, 15, 15,5, como eu falei há pouco, e aí para ano que vem, o Boletim Fox traz 12,5%, ali numa média, né, são o que os economistas estão trazendo. Então, eu tenho uma perspectiva, né, um olhar de um óculos que tem uma tendência. Agora, é certo? Não, mas eu tenho uma diretriz. Quando eu pego fundos que trazem uma definição muito mais de agressividade, de um ser arrojado, e eu tenho uma iliquidez, né? Eu tenho uma demora para ter aquele dinheiro na minha mão caso eu precise, isso te gera uma inquietação se você não tem o perfil. Por isso que é tão importante a liquidez dos teus ativos. Olha lá para a tua carteira e vislumbra no sentido, até na ponta do lápis, né? Estrutura isso para saber quais dos teus investimentos são D0, D1, D15, D30, D31, D45, D alguma coisa, porque você vai saber qual é o percentual da sua carteira que está em qual prazo. E isso é imprescindível. Eu tenho feito isso com todos os meus clientes e inclusive nós alinhamos esses demais alguma coisa para meta, objetivando que eu tenho aquele investimento para algo que pode ser no curto, no médio e no longo prazo, tá? Até para você não ser pego de surpresa. E aí, por exemplo, eu pego alguns exemplos, né? Cliente às vezes que tem um fundo ali, que foi um fundo que está enrustido num COI, e a gente não consegue sair no mercado secundário porque não tem ninguém para comprar. E aí você acha que você tem o dinheiro na mão, mas na verdade você não tem. Aquele fundo ele é de mais 10 anos, que é um absurdo, né? Ele é 10 anos, 12 anos, é 10 anos mais 2, e aí a gente precisa encontrar comprador para você conseguir sair daquele, e às vezes é um patrimônio relevante da sua carteira que fica aí líquida, alocado em algo muito agressivo, de forma que você não consegue saber exatamente o dia de amanhã. E eu tô falando aqui para todo mundo, né, pessoal? Uma coisa é ainda eu ter um cliente ou outro que possui um consultor por detrás para ajudar. Agora, e se eu pego ali pessoas que não têm isso e que não têm tempo para ficar entrando no mercado financeiro e encontrando comprador para um fundo ilíquido, né? Aí complica muito mais. Então, tome muito cuidado com a liquidez dos seus ativos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu tenho que agradecer novamente essa relação que nós estamos formatando ali ao longo da semana, né? Já vem de um tempo o Ciência das Finanças Weekly, o Ciência das Finanças Quick também, que é a nossa parte de educação financeira com alguma informação rápida, né? Alguma dica rápida sobre mercado financeiro, e tudo isso só tem feito a gente ver, né, feedbacks tão positivos que nós estamos ajudando mesmo um outro, e é um círculo virtuoso. Por isso que eu agradeço muito a cada um de vocês. Encerro por aqui mais um Ciência das Finanças Weekly da semana, dia 26/3, e semana que vem, já abril, estaremos juntos com essa energia boa, com esse otimismo, falando do que nós tanto amamos, que é ajudar cada um de vocês com os sonhos se tornando realidade. Um grande abraço e até o próximo Ciência das Finanças Weekly. Valeu, pessoal. Grande abraço.